Fala galera, tudo bem? Sou o professor Bruno Ferreira e esse é o canal Matemática para Vencedores. Pessoal, aula de hoje sobre porcentagem. Os alunos entraram em contato falando que seus professores já estão dando porcentagem na escola, em virtude aí de 2020, 2021 ter sido um ano difícil, né, por conta da pandemia. Muitos professores estão fazendo aí uma espécie de revisão, que por sinal é muito bom, porque esse assunto ele é muito recorrente em concurso. Então, alguns alunos já entraram em contato comigo falando que estão tendo dificuldade, né, os professores estão passando alguns problemas, não estão com muita noção, e aí eu resolvi trazer para vocês então porcentagem, beleza? Então vamos acompanhar aqui a explicação. Olha só, porcentagem, o que significa por? Sobre 100, sobre 100. Então, porcentagem é o que? É sobre 100. Então, olha aqui que eu trouxe para vocês, ó, uma representação. Trouxe aqui, ó, K sobre 100. Então, K pode ser qualquer número inteiro. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, um exemplo, ó, 25 sobre 100. Então, isso aqui é a representação em forma fracionária de uma porcentagem. Da mesma forma que eu posso também trazer escrito dessa forma aqui, ó, 25%. Esse símbolo é o símbolo de porcentagem, beleza? Mais exemplo aqui, ó, 30 sobre 100. Olha lá, ó, 30%. 45 sobre 100. 45 o quê? Por cento. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, duas aplicações, tá? Que acontecem muito no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre aumento. Toda vez que a gente ouve essa palavra aumento, se não for no nosso salário, a gente fica triste, tá? E olha aqui, ó, vou explicar a vocês o porquê. Quando você chega lá no mercado, aí você percebe que aquele alimento que você está acostumado a comprar, ele subiu de preço. Ou seja, tu vai ficar triste, porque tu vai pagar mais, né? A gasolina, né? Tu vai lá abastecer o carro, vai ver que a gasolina subiu 10, 15, mais 20 centavos. E tem sido muito recorrente esses aumentos, principalmente nesse ano aí de pandemia, nesses anos, né, de pandemia. O gás também, nossa, esse gás nosso de casa, nossa, ele aumentou muito, gente, muito. Então, tudo isso tá atribuído aí, ó, essa palavrinha aumento. Mas aumenta o quê? Um percentual. Claro que não vai aumentar 100%, 200%, mas vai aumentar um percentual em cima, né, das taxas que são cobradas para a gente. A passagem recentemente a que aumentou aí foi a das barcas, né? A passagem das barcas ela teve um aumento, tá? Então ela teve lá um percentual de aumento, não sei exatamente quanto foi, mas eu sei que houve um aumento, beleza? E vamos falar um pouquinho sobre desconto. Desconto é a parte mais legal da história, né? Porque toda vez que a gente ouve essa palavrinha desconto, promoção, a gente fica feliz. Então, situação, tu chegou, tá caminhando lá no shopping, aí você, né, avista assim uma plaquinha, promoção, colocam lá, né, porcentagem de desconto. Se você comprar 2 camisas, a terceira sai com não sei quantos por cento de desconto. Enfim, toda vez que a gente tá caminhando no shopping, nas ruas também, em muitos lugares em que tem calçadões, né, a gente encontra essas promoçõezinhas. E na farmácia, né, também coloquei como exemplo, você liga para a farmácia, aí você, no final dos seus pedidos, você chega lá, pô, dá um descontinho. Então assim, a gente também usa muito essa palavra desconto. Então eu trouxe para vocês aqui situações do dia a dia, onde a porcentagem ela está embutida, beleza? Então, é muito importante, mais uma vez, eu vou falar essa matéria ela é muito recorrente nos concursos, tá? Tem muita gente já vendo essa matéria já no início do ano na escola. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou apagar o quadro e vou trazer para vocês alguns exemplos e exercícios para a gente fixar a porcentagem, para a gente literalmente ver a porcentagem sendo aplicada, como você vai realizar os cálculos da porcentagem, beleza? Vou apagar o quadro. Bom, vamos lá. Agora que eu apaguei o quadro, o que eu fiz? Eu passei alguns exemplos aqui para a gente entender um pouquinho a aplicação de porcentagem. Então, olha só. Aqui está assim, ó.
30% de 400. Como eu vou calcular 30% de 400? Mais uma vez, 30%. Então, o que eu coloquei aqui? 30 sobre 100. Esse D, galera, vai fazer o papel de vezes. Então, por isso que eu coloquei aqui o pontinho, tá? Para a galera do ensino fundamental, que ainda coloca o símbolozinho, né, o X, representando vezes, não tem problema. Tá? Porque a gente, na medida que o tempo vai passando, você entra no ensino médio, aí você começa a inserir letras nas equações, e aí você acaba que confunde, né? Se você coloca o X para a letra e o X do vezes. Então, eu estou representando vezes por um pontinho. Então, 30 sobre 100 vezes 400. Aí você fala assim, pô, professor, mas por que você colocou sobre 1? Gente, isso aqui é uma fração. Isso aqui era um número inteiro. O que eu fiz? Para a gente poder fazer uma multiplicação de uma fração com um número inteiro, eu tive que transformar esse número inteiro também em fração. Então, eu coloquei sobre 1. Beleza? E aí, como é que eu faço multiplicação de frações? Eu vou multiplicar o numerador com o numerador. Numerador, galera, mais uma vez, é a parte de cima. Denominador é a parte de baixo. Então, eu vou multiplicar numerador, que é o 30, vezes o outro numerador, que é o 400. E aí, essa conta é muito simples. Olha aqui, 3 vezes 4, 12. E aí, eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3. Olha lá, 1, 2, 3. 12 mil. E embaixo eu vou fazer uma conta simples. 100 vezes 1, 100. E aí, eu fiquei com 12 mil sobre 100. Galera, 12 mil sobre 100, aqui eu poderia usar o artifício de simplificar os zeros. Então eu posso cortar aqui, um zero em cima com um zero embaixo, um zero em cima com um zero embaixo. E aí o resultado seria 120 dividido por 1, que é igual a 120. Beleza? Continuando aqui, outro exemplo. 40% de 200. Então eu coloquei aqui, 40 sobre 100 vezes 200. Professor, mas por que o senhor agora não colocou sobre 1? Pois é, eu quero ensinar vocês de duas formas. Aqui na parte de cima, eu coloquei sobre 1 para eu ter duas frações. Aqui na parte de baixo, eu já estou simplificando direto. Aí fica à vontade da base de cada um. Então, olha aqui, eu vou fazer 40 sobre 100 vezes 200. Então, o que eu fiz? Eu cortei um zero em cima com um zero embaixo, um zero em cima com outro zero embaixo. Só lembrando que eu não posso cortar um zero em cima com outro em cima. Isso está errado. É sempre um zero no numerador com um zero no denominador. Então, olha aqui, um zero em cima com um zero embaixo, um zero em cima com outro zero embaixo. E aí, o que sobrou? 40 vezes 2. 40 vezes 2, 80. Então, 40% de 200 é 80. Próximo exemplo. 20% de 60%. É isso mesmo. É uma porcentagem da porcentagem. Mas isso existe? Sim, existe. Então, como é que eu calculo isso? Olha aí, 20%, 20 sobre 100, D, fazendo papelzinho de vezes, 60%, 60 sobre 100. De novo, né, o que eu fiz? Eu utilizei o artifício da simplificação dos zeros. Eu cortei os zeros. Então, olha aqui, eu cortei um zero em cima com outro zero embaixo e um zero em cima com outro zero embaixo. Eu poderia ter cortado zero daqui com um zero daqui. Só que aí eu não ia, ficar com... Eu ia ficar com um termo aqui e outro termo aqui. Poderia, né, por um descuido, uma falta de atenção, eu poderia errar o problema. Então eu resolvi cortar na mesma parcela do 100, tá? Então eu cortei aqui, esse zero aqui do 60 com um do zero do 100 e um zero do 20 com o mesmo zero aqui do 100, tá? Então aqui ficou eliminado e aqui sobrou um 100 embaixo. O que sobrou em cima? 2 vezes 6, 12. 100 vezes 1, 100. E aí, bom, dependendo do exercício, ele pode estar pedindo a porcentagem, tá? Quanto que é 20% de 60%? Aí você pode responder que é 12% ou fazer essa conta aqui, 12 sobre 100. Mas, professor, como é que faz essa conta? Bom, você tem duas formas de fazer. Ou você arma a conta, né? Você vai fazer lá o 12 dividido por 100, certo? Ou você vai lembrar lá do sexto ano que você aprendeu que quando você tem dividido por 10, 100, 1000,
É muito simples a conta, basta você voltar com a vírgula, a quantidade de zeros que tiver no problema. Então aqui, ó, sobre 100, 100 são 2 zeros. Então eu vou voltar com a vírgula, ó, duas casas, ó, uma, duas. Puxei a vírgula, tá? Então 12 sobre 100 é a mesma coisa que 0,12, tá bom? Então você pode dar duas formas de resposta, ou 12% ou 0,12, beleza? E agora eu fiz aqui uma situação. Tô lá, fui no shopping, aí eu tô passeando, passei por uma loja, vi escrito lá, ó, 10% de desconto. Aí eu fiquei todo animado, falei, caraca, aí vou entrar na loja, desconto. Entrei na loja, escolhi a camisa, vi que a camisa custava R$120. Só que esse era o preço da camisa sem o desconto. E aí, né, rapidamente eu fiz as contas e falei, pô, tá legal, tá dentro do que eu posso pagar. Mas, se eu não tivesse, né, aprendido porcentagem e nem tivesse visto o canal, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que chegar lá no caixa e eu ia descobrir quanto que eu ia pagar, certo? Então, vamos aprender a calcular para você saber quanto que você ia pagar antes de você chegar no caixa. Olha aí, ó. Bom, eu quero calcular o quê? Desconto. Então, eu vou pagar menos. Então, eu vou pagar menos 10%. Primeira coisa que você vai fazer, calcular 10% do valor da camisa. A camisa custa 120. Então, eu escrevi, ó, 10% de 120. Tornei aqui esse número inteiro em uma fração, tá? E aí eu vou fazer, ó, numerador com numerador e denominador com denominador. 10 vezes 120, você pode usar a mesma estratégia que eu usei lá em cima. 1 vezes 12, 12. E nós temos aí, ó, mais dois zeros. Um aqui e um aqui, ó, lá. 2 zeros. E embaixo, 100 vezes 1, 100. Tá? E aí, utilizando o artifício do segundo exemplo, o que eu fiz? Ó, eu simplifiquei os zeros. Cortei um zero em cima com um zero embaixo, um zero em cima com outro zero embaixo. E aí, como é que ficou a conta? 12 sobre 1. 12 sobre 1 é R$12, tá? No caso aqui, eu ia ter, na realidade, um desconto de R$12. Ah, então eu vou pagar R$12 na camisa? Errado, porque R$12 é o valor do desconto. Quanto que eu vou pagar na camisa? Ora, é o valor original, que é os 120, menos o teu desconto de R$12. Então, continuando a conta, 120 menos 12, eu vou encontrar 108. Então, eu coloquei aqui, ó, valor final da camisa, R$108. Para a galera de concurso, cuidado com essas pegadinhas, porque com certeza ia ter lá nas opções R$12. Mas o resultado correto é quanto? 108, beleza? Eu vou apagar aqui, galera, e vou passar 4 problemas para a gente poder ir resolver e praticar cada vez mais porcentagem nos problemas de concurso. Vamos lá, galera. Primeira questão da Cefet de 2014. A Bahia é o maior produtor de cobre do Brasil. Por ano saem do estado 280 mil toneladas, das quais 80 mil são exportadas. Da quantidade total de cobre que sai anualmente do estado da Bahia, são exportados aproximadamente... Bom, galera, coloquei de forma resumida o problema no quadro para a gente, né, não ter nenhuma dúvida e conseguir acompanhar aí a resolução do problema. Anualmente saem 280 mil toneladas da Bahia. Parte é importado, parte é exportado. Tá? O problema gira em torno do quê? Da quantidade de cobre que é exportado. Então eu só tomei nota daquilo que nós vamos utilizar, que no caso é 80 mil. Tá? 80 mil toneladas de cobre são exportadas. Então é em cima desses dados, desse dado na realidade, que nós vamos trabalhar. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu resolvi o problema por regra de 3. Então eu fiz uma coluna em toneladas e fiz uma coluna em porcentagem. Então olha aqui, ó, 280 mil toneladas é o que? É o que sai da Bahia, ou seja, é equivalente a 100%. E 80 mil toneladas é equivalente ao que? A quantidade que é o que? Que é exportada. Como eu não sei a porcentagem, eu vou chamar de X. O que eu sei
é que é diretamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais quantidade é exportado, maior é esse número em porcentagem equivalente à parte que é exportado. Então, por isso que eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer aqui, ó, a multiplicação em cruz, porque é diretamente o quê? Diretamente proporcional. Quanto mais quantidade de cobre for exportado, maior vai ser a porcentagem, né, que se refere à quantidade de cobre que é exportado. Eu tenho uma quantidade que é exportada e uma quantidade que é importada. Essa soma dessas porcentagens é equivalente ao quê? A 100%. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu multipliquei cruzado. 280 vezes x é igual a 80 vezes 100. Tá? Coloquei aqui e aí vocês vão perceber uma coisa. Olha o que eu fiz. Ó. Eu quero descobrir o valor de x, então eu passei o valor de 280 para o outro lado. Só que olha só como é que eu passei. Ó. 80 sobre 280 vezes 100. Mas, Bruno, por que você escreveu dessa forma? Por que você já não fez essa conta? Porque eu quero explicar a vocês uma coisa. Olha o que eu tenho aqui, ó. 80 sobre 280. Se vocês repararem, 80 é a quantidade que é exportado. 280 é a quantidade que sai da Bahia. Então, para eu descobrir, no caso, a quantidade de cobre que é exportado em porcentagem, basta eu pegar o que eu tenho pelo todo. Então, o que eu tenho, o que eu quero? Eu quero saber a porcentagem do que é exportado. Então, eu sei que 80 mil é exportado. E quanto que é o todo? 280. Então, se eu divido o que eu quero, o que eu tenho, pelo todo, eu vou descobrir o mesmo resultado se eu estivesse fazendo por regra de 3. Então, só para finalizar aqui, ó, 80 sobre 280 vezes 100 é igual a 29%. A diferença, tá, é que aqui, galera, nessa conta, ela não vai sair em porcentagem, tá? No final, o que eu teria que fazer? Eu ia descobrir aqui, tá, 0,29, só que esse valor, ele não estaria em porcentagem. Então, para passar para porcentagem, o que eu ia ter que fazer aqui, ó? Eu ia ter que multiplicar por 100. E aí sim, eu ia encontrar 29%. Tá beleza? Vamos para o próximo problema. Vou apagar o quadro para a gente poder fazer o problema número 2. Vamos lá, galera. Problema número 2. É uma questão aí da Faculdade FINEP de 2014. Durante uma semana, todos os produtos de uma loja de departamentos foram remarcados com 30% de desconto sobre os preços cobrados na semana anterior. Durante essa promoção, um liquidificador era vendido por R$ 73,50. Qual o valor em reais do desconto oferecido na compra desse liquidificador? Galera, mais uma vez aí, ó, resumi a questão no quadro, beleza? Então, o valor que hoje aparece lá na loja, no liquidificador, é de R$ 73,50. Só que esse não era o valor original, né, antes dos 30% de desconto. Então, o que a gente precisa fazer para encontrar a resposta? Porque a pergunta, né, ela é bem clara. Ela quer saber o desconto em reais. Tá? Então, para a gente saber o desconto que o liquidificador teve em reais, nós precisamos saber o valor original e subtrair dos R$ 73,50, que é o valor atual. Aí você vai saber o valor do desconto em reais. Então, vamos lá. O que eu anotei aqui? Olha aqui, ó. O desconto é de 30%. O valor original eu não sei, então eu chamei de X, tá? X representa o valor original, ou seja, antes do desconto. E o valor com desconto. O valor com desconto é de R$ 73,50. Agora a gente vai pensar numa situação. Olha só, o valor original, ele é equivalente ao quê? Ele é equivalente a 100%, correto? E aí, um produto que, né, vale 100% e sofre aí um desconto de 30%, ele passa a valer quantos por cento? Ele passa a valer 70%. Então, se um cliente, né, ele vai comprar esse liquidificador,
ele vai pagar 70% do quê? Do valor original, tá? E porque, como a gente chegou nessa conclusão? Ué, o produto original era 100%, com desconto de 30%, ele agora está custando quantos por cento? 70% do seu valor. Então, olha a conta que eu fiz. 70% do valor original, que é X, tem que ser igual ao valor o quê? Ao valor atual, correto? Então, 70% do valor original corresponde ao valor atual de R$ 73,50. Nós já calculamos isso aqui nos exemplos, né, do início do vídeo. Esse D faz o papel de vezes e representei aqui, ó, 70% em fração. 70% vezes X é igual a R$ 73,50. Como é que eu resolvo esse problema? Olha aí, ó. O 100 está dividindo. Passa para lá como? Multiplicando. Olha aqui, ó. 70 vezes X, 70x. É igual a 100 vezes R$ 73,50. Então, anotei aqui. Do lado de cá, ó. Fiz as contas. Que contas? Olha aqui, ó. 73,50 vezes 100. Quando a gente multiplica por 10, 100, 1000, a gente vai fazer o quê? A gente vai andar com a vírgula o equivalente à quantidade de zeros. Se eu tenho 2 zeros, eu vou andar quantas casas? 2. Então, olha aí, ó. Andando 2 casas, galera, fica quanto? Fica 7.350. Ficaria 7.350,0. Só que aí esse zero a gente desconsidera, a gente só considera a parte inteira. Então aí, ó, 70x é igual a 7.350. Olha, o 70 está multiplicando. Passa para o outro lado como? Dividindo. Para a galera que tem dúvida nessa parte aqui, tá? Vou colocar o link aí no vídeo. É só vocês clicarem que vocês vão ter acesso direto aí, ó, à aulinha de equações do primeiro grau. Lá eu ensino justamente sobre isso. Aqui, ó, o 70 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 7.350 dividido por 70 dá quanto? Dá 105. Ou seja, então o valor original do liquidificador custa quanto? Custa R$ 105. Só que não é isso que ele quer. Aí muitos de vocês acabam caindo na pegadinha. Vai lá e marca 105. Não é isso. Olha aí, ó. O que ele está perguntando? É o desconto em reais. Então, quanto que ele teve de desconto? Ora, o produto custava antes quanto? 105. Agora ele custa quanto? R$ 73,50. Fazendo essa continha aqui de menos, você encontra como resultado R$ 31,50. Então, o desconto que, né, o liquidificador teve foi de R$ 31,50. Beleza? Galera, essa questão é de 2014, mas ela é muito recorrente, tá? Eu vou apagar o quadro aqui e vou fazer o problema número 3. Problema número 3. Numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 25% são idosos e 40% são crianças. Nessas condições, o total de idosos e crianças dessa comunidade é... Bom, galera, mais uma vez eu resumi o problema no quadro. Nós temos 320 pessoas e 25% são idosos, 40% são crianças. O problema poderia ser resolvido facilmente se você somar aqui, ó, 25 mais 40, 65%, e calcular 65% de 320, visto que ele está pedindo a soma do número de idosos e crianças da comunidade. Mas como o objetivo do canal é fazer vocês aprenderem a calcular porcentagem, eu resolvi fazer separadamente. Olha aqui, ó, 25% são idosos, então estou calculando 25% de 320. Coloquei sobre 1 para tornar uma fração, e aí eu fiz numerador com numerador, denominador com denominador. 25 vezes 320 é igual a 8.000. 8.000 dividido por 100 vezes 1, que é 100. Eu simplifiquei os zeros, olha aí, ó, cortei um zero em cima com um zero embaixo, outro zero em cima com outro zero embaixo. 80 dividido por 1, 80. Então eu tenho 80 idosos na comunidade. E 40% de 320, que é referente às crianças. Olha lá, coloquei mais uma vez sobre 1, vou fazer numerador com numerador, denominador com denominador.
40 vezes 320, 12.800. 100 vezes 1, 100. Simplifiquei um zero em cima com um zero embaixo, um outro zero em cima com outro zero embaixo. 128 por 1, 128. Como eu quero saber a quantidade de crianças e idosos, eu vou somar. 80 mais 128 é igual a 208. Beleza? Vou apagar e vamos corrigir o quarto problema. Problema número 4. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte, e o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros 2 pontos de sustentação. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão, respectivamente... Galera, mais uma vez trouxe a questão resumida no quadro. Olha aí, ó. Carga máxima, 12 toneladas. Sustentação central, 60% do total. Pontos restantes, 100% menos 60, igual a 40%. Vamos traduzir? Galera, o todo é o quê? 100%. Se só 60% já vai para o meio, resta quantos por cento para os outros 2 pontos? 40%, que é o todo, menos o que já vai ser destinado para o centro. Então, 100, que é o todo, menos 60, que é o que vai ser destinado para o centro, é igual a 40%. Ou seja, os outros 2 pontos vão receber 40% do total, que vai ser dividido. Mas aí a gente conversa mais à frente. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Sustentação central, 60% de 12 toneladas. Calculei, ó, 60% de 12, coloquei sobre 1 para tornar uma fração. Numerador com numerador, 720. 100 vezes 1, 100. Olha lá, ó, quando eu divido por 100, eu volto 2 casas para trás. Então aqui, ó, 1, 2, 7,2 toneladas. E 40% do total, 40 sobre 100 vezes 12 sobre 1. Então aí, ó, 40 vezes 12, 480. 100 vezes 1, 100. Mais uma vez, quando você divide por 100, você volta 2 casas. 1, 2. 4,8 toneladas. Mas como eu falei, essas 4,8 toneladas, elas vão ser distribuídas igualmente nos outros 2 pontos da ponte. Então, por isso que eu dividi por 2. 4,8 dividido por 2, 2,4. Então, 2 pontos vão ter 2,4 toneladas e o central vai ter 7,2 toneladas. Galera, essa foi a aulinha sobre porcentagem. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre esse assunto, que é tão recorrente nos concursos. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Alguma questão que vocês ainda tenham para fazer, ou das quais eu trouxe para vocês, e vocês ficaram com dúvida, comenta nos comentários que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu vou estar respondendo aí para vocês todas as dúvidas de vocês nos comentários, tá? Fica com Deus, curte aí o vídeo, compartilha com os amigos, e se você ainda não é inscrito, ajuda muito o canal se você se inscrever. Até o próximo vídeo.